Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e novamente estamos aqui unidos em pensamentos e energias boas, vibrações positivas, reflexões salutares sobre o nosso Evangelho e as nossas orações por nós e por todos os nossos irmãos e humanidade na nossa caminhada evolutiva. E hoje nós vamos refletir de forma mais específica sobre o capítulo 5º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo extenso, composto de mais de 20 itens, mas eu, toda vez que abordo, que tenho oportunidade de manifestar-me sobre este tema, sobre este capítulo, eu gosto de falar, tenho uma preferência por trazer aos amigos a reflexão do primeiro item do capítulo, que nos fala sobre a justiça das aflições. Normalmente, para iniciar, é bom que nós entendamos o significado de aflição, para que nós possamos então dar um correr mais tranquilo durante o processo dessa nossa reflexão sobre esse tema tão candente. Significado de aflição: sensação de angústia, agonia, aperto, martírio, tormento, tortura, tribulação, ocupação, preocupação exagerada sobre coisas que nem sabemos se de fato vai acontecer, que muitas vezes está mais na nossa imaginação, no nosso imaginário, naquilo que nós achamos que vai ser, do que propriamente a realidade em si. Por isso, o termo é aflição. Mas olhem só, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, palavras ditas por Cristo. Bem-aventurado significa ser feliz, muito feliz. Quem prestou atenção no que eu falei há pouco sobre aflição, vai dizer assim: esse rapaz enlouqueceu. Como é que eu posso ser feliz ou muito feliz estando em tormento, em angústia, em martírio? Não há como. Parece algo bastante contraditório, né? Parece algo assim que nos chama atenção mesmo. Mas vamos pensar um pouquinho, meus irmãos. Será que o Cristo diria essas palavras assim, de forma aleatória? Se ele nos diz, e disse com muita clareza, com muita tranquilidade, que os aflitos são bem-aventurados, ele haveria de estar falando sobre algo concreto e haveria de ter, então, muita razão na sua assertiva. Porque vejam só, meus irmãos, quando nós nos damos conta, né, do significado verdadeiro, significado de fato daquilo que nós trabalhamos, elaboramos a respeito, as coisas se tornam mais tranquilas para nós. Então, quando Cristo fala em bem-aventurados os aflitos, ele já começa nos dizendo que são bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles terão a justiça feita na medida da sua necessidade e no tempo certo. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos ou que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E traduzindo em miúdos, tudo isso que eu falei agora, nós podemos dizer então que bem-aventurados os aflitos significa dizer que são bem-aventurados todos aqueles que têm a sublime e maravilhosa oportunidade de provarem, olhem só, meus irmãos, a importância disso, provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão e confiança absoluta à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria no reino do Pai daquilo que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Que bonito isso, né, meus irmãos? Então, depois de tudo que eu passar aqui, eu vou repousar, vou para o mundo espiritual, vou ficar tranquilo, todas as preocupações desaparecerão e eu viverei assim um verdadeiro mar de rosa, naquilo que nós costumamos chamar de paraíso. Será?
Eu lembro muito que nós, né, com muita frequência, quando visitamos algum cemitério, algum túmulo de algum ente querido, ou de, enfim, mesmo que nós estejamos ali fazendo algum trabalho, ou de curiosidade mesmo, nós sempre lemos nas lápides, né? Descanse em paz. E aqui fala que depois do trabalho viria o repouso. Mas, meus irmãos, nós temos que entender o Evangelho, as palavras do nosso mestre, nosso guia e modelo, na sua verdadeira acepção. Esse repouso é aquela calmaria do dever cumprido. A partir do momento em que eu aceito as tribulações que me chegam, e todas elas são importantes e necessárias para o meu aprimoramento, para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução espiritual, eu vou repousar na tranquilidade de saber que estou me preparando para ascender a um reino onde a justiça do Pai segue o seu curso, onde a sua misericórdia e o seu amor vicejam de forma absolutamente tranquila, realística, concreta para todos. É disso que se trata. Por isso, eu falei no início, vou repeti-lo agora, eu tenho sim uma predileção por falar sempre da justiça das aflições. Por que, que é justo que eu me aflija? Eu não queria me afligir, eu queria vir para cá e tentar fazer o mais possível que eu pudesse, de maneira tranquila, sem me assoberbar muito. Então, por que, que Deus coloca esses fardos sobre os nossos ombros? Alguns pesados em demasia, nós temos uma dificuldade imensa para carregá-lo. E aí nós podemos colocar também, aproveitando o ensejo, que se nós acharmos o fardo muito pesado, nós temos um consolador. Nós vamos falar na próxima semana sobre ele, né? Que é, aliás, o próximo capítulo, o Cristo Consolador, que nos ajuda a carregar esse fardo. Mas independente disso, meus irmãos, nós temos a parte que é nossa, a qual, mesmo ele nos auxiliando a carregar, ele não vai interferir. Nós é que temos que fazer isso, que carregar o nosso fardo, que passarmos para nossas tribulações. Por isso nós somos bem-aventurados, porque na medida em que eu for me limpando, me depurando dessas dificuldades todas, eu vou crescendo espiritualmente e cada vez mais me sentindo, me permitindo, me percebendo como estivesse já no reino de Deus. E na verdade eu já estou ingressando nesse reino. Por isso, os Espíritos dizem que a construção deste reino, que não é um reino temporal, não é um local geográfico, é um reino de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, começa aqui. E lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, né, que nos chama a atenção, que é sobre a reencarnação, que nós falamos na semana passada, que diz que para que os espíritos possam chegar à plenitude da sua evolução, é preciso que eles passem pelas vicissitudes, ou seja, pelas dificuldades da encarnação física, né? As dificuldades da carne, ou seja, nós precisamos reencarnar, passar por aqui. Mas aí nós podemos nos perguntar, né? Tá bem, tudo isso é importante, é fundamental, é essencial, mas onde é que está a justiça? Por que, que eu preciso passar? O que, que faz com que eu tenha necessidade de, para melhorar espiritualmente falando, eu tenha que passar? Como se isso fosse uma imposição, um vaticínio divino. Não, não é, meus irmãos. Na verdade, a necessidade de ter que passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades do plano físico, material que nós precisamos, todos os espíritos precisam e passam para poder ascender às suas melhores condições, está diretamente ligada ao nosso livre-arbítrio. Lembra quando nós falamos, há uns capítulos atrás, que nós sofremos e fazemos os outros sofrer, porque na maior parte das vezes nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. E isso é que causa sofrimento para nós e para os outros. É exatamente aí que está a resposta. Se nós fizéssemos, desde que nós fomos criados, tudo devidamente correto, certo e adequado, não precisaríamos. Mas, quando nós entramos no reino nominal e adquirimos, então, a capacidade de pensarmos por nós mesmos e fazermos escolhas,
Que bom, né, meus irmãos, se fizéssemos todas as escolhas absolutamente certas. Mas não é assim que ocorre. Fazemos escolhas equivocadas que vão nos levar por caminhos tortuosos que vão exigir que nós, então, tenhamos que passar, de alguma maneira, por um período em que haja um resgate mínimo, né? Uma limpeza espiritual para que possamos então ascender melhor a construção e a vivência desse reino. Simples assim, meus irmãos. Nós não precisamos entrar em muitos detalhes. Se os amigos pensarem bem e verificarem aqui no Evangelho, o capítulo, como eu falei no início, ele tem mais de 20 itens. E entre os itens tem coisas aqui que nós ficamos pensando, puxa vida, mas tudo isso, olha o que diz aqui, ó, suicídio e loucura, bem e mal sofrer, mortes prematuras, a felicidade não é deste mundo, tormentos voluntários e melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, sacrifício da própria vida e proveito de sofrimentos para outrem. Ou seja, tudo coisas que quando nós lemos nós meio que nos assustamos, porque olha, são coisas realmente bem pesadas, mas que nós podemos, de acordo com a maneira como nós lidarmos com as nossas dificuldades, tornar melhores, mais palatáveis, de maneira a que, sim, tenhamos alguma aflição, algum sofrimento, a dor é inevitável, mas isso se dará em menor grau. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que o nosso Pai, nosso Criador é justo, absolutamente justo. Então, as vicissitudes da vida, todas elas têm uma causa. E uma vez que esse Deus, esse Pai é justo, com absoluta certeza essa causa é justa. Aqui fala nas causas atuais e nas causas anteriores, mas os Espíritos nos chamam a atenção que na maior parte das vezes, em 99,9% das vezes, as causas das nossas aflições não são de encarnações anteriores, são de agora. Porque na medida em que nós, a cada encarnação ou a cada reencarnação, fizemos aquilo que viemos para fazer, nós próprios vamos diminuindo esse encargo, este fardo. Mas o que que nós fazemos? Como nós temos, né, como diz aqui no próprio capítulo, o esquecimento do passado, na maior parte das vezes nós esquecemos das tarefas que viemos aqui realizar para que esse progresso espiritual se dê por inteiro e acabamos nos deixando envolver pela sensorialidade terrena, ou seja, pelas sensações da carne, da matéria, do planeta Terra. Achamos tudo tão divino, tão maravilhoso que pensamos assim, puxa, mas eu vim aqui para usufruir dessa maravilha toda. Quando nós sabemos que o principal motivo de nós estarmos aqui é justamente realizarmos o nosso trabalho de resgate, de prova, de expiação. Ah, expiação também, meu Deus, é sim, expiação também. Às vezes nossas encarnações até são compulsórias em função disso, para que nós lá adiante recebamos então a nossa recompensa, que não tem absolutamente nada a ver com privilégio, com benesse, que coisa boa, Deus vai nos agradecer e vai nos dar, sim, coisas maravilhosas. Não, nós vamos justamente repousar no seu colo benfazejo, no seu amor misericordioso, mas vamos continuar então já muito melhores, muito mais desenvolvidos espiritualmente falando, as tarefas de edificação espiritual para nós e para os outros, porque nós sempre teremos tarefas a cumprir, encarnados e desencarnados. Então, quando nós conseguimos entender e olhar a aflição, aquilo que nos acontece, por esse outro viés, ao invés de ficarmos preocupados só com o efeito, buscar as causas, porque o que nós sofremos é o efeito. Vocês querem ver um exemplo, que eu gosto muito de lidar com exemplos assim mais fáticos, mais concretos, mais nossos. Eu como demais. O que vai me acontecer se eu comer demais? Provavelmente eu vou ter uma má digestão, eu vou ter algumas dificuldades gastrointestinais e vou passar mal. E aí eu não posso dizer, ai, mas que droga, por que eu estou sofrendo? Eu tenho que lembrar que o que fez com que isso acontecesse
Foi o meu exagero na mesa. O meu exagero à mesa é que redundou nessa situação e nessa condição. Então, esse é o exemplo que eu gosto de dar para que nós pensemos. Quando eu digo, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre o Evangelho, eu sempre chamo atenção para esse aspecto, que todos nós que estamos aqui, todos, ninguém escapa, todos que estão aqui. Ah, mas o Divaldo, mas o Raul Teixeira, ninguém, meus irmãos. Todos que estão aqui são espíritos endividados, espíritos comprometidos com a lei. De que lei nós estamos falando? Das leis divinas, da lei do Pai, da lei maior, que é a única e verdadeira, como está lá no Livro dos Espíritos, para a nossa felicidade. E nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Viram como tudo se encadeia, tudo faz sentido? Na medida em que eu, sendo comprometido com a lei, continuo descumprindo essa lei, o que isso vai me trazer? Mais comprometimento, mais dívida espiritual, mais necessidade de eu ter que retornar aqui para, de uma vez por todas, dar-me conta que eu preciso limpar esta barra, que eu preciso, de alguma maneira, pagar essa fatura espiritual para o meu próprio benefício e para o benefício da humanidade. Aliás, isso está escrito no Livro dos Espíritos também, que a reencarnação é importante, porque além de eu procurar resolver as minhas questões individuais que me trouxeram até aqui, ela também ajuda, é fundamental, é essencial no progresso da humanidade. E isso tudo é muito simples, porque na medida em que cada um de nós melhora, a humanidade como um todo melhora. Se todos nós fôssemos espíritos que preocupados com os nossos irmãos, se todos nós agíssemos corretamente, com ética, com honestidade, sem sequer pensar em maldade, nós estaríamos num mundo muito melhor do que esse que nós estamos. Por que o nosso planeta, o nosso orbe, o nosso mundo ainda é de provas e expiações? Porque para cá ainda vem, e por um grande período ainda virão, espíritos comprometidos com a lei. Mas na medida em que o tempo passa e que nós fazemos esse esforço de nos depurarmos, de progredirmos, de buscarmos, né, esse fomento espiritual que vai nos levar então para caminhos melhores, o próprio planeta, o próprio mundo vai se transformando, e isso já está acontecendo. Porque embora ainda tenha muita maldade, muita desídia, muita coisa ruim, por outro lado também tem muita coisa boa. Aliás, eu costumo chamar a atenção dos amigos para esse período, especialmente do século XXI, né, que é um período de grandes revelações. Esse período, o século XXI, é a era do Espírito, ou seja, a era em que o Espírito vai revelar-se integralmente. Então, todos nós estamos envolvidos num processo, meus irmãos, de transição, que nós precisamos nos aquietar, nos acalmar, refletir com carinho sobre tudo e sobre todos e procurarmos então nos encaixarmos dentro do nosso cadinho de atuação e de ação, para que, nos esforçando para fazer a nossa parte, nós nos auxiliemos individualmente, mas também sejamos vetores de uma mudança mais ampla, mais coletiva. É isso que importa. Por isso eu chamo a atenção. Se eu estou sofrendo, ao invés de eu me queixar, eu me lamentar, e eu, como alguns de nós fazem, até revoltar-me contra Deus, contra nosso guia e modelo Jesus, ou contra nossos amigos, nossos mentores espirituais, que eu pare e pense, mas será que eu não estou merecendo isso? Não estou precisando, inclusive, disso? Se eu achar que não, aprofunda mais a reflexão e vai dar-se conta. Puxa, mas em algum momento eu meio que saí do trilho. E esse sair do trilho é que fez com que eu, então, agora tenha essa necessidade de voltar e de resgatar. E aí, meus irmãos, as coisas se tornam bem mais simples. Aqui no capítulo fala também em algo que eu gosto muito de abordar, né? Vou aproveitar esses minutinhos que ainda restam para falar um pouquinho sobre isso, que é o item que nos diz assim, o bem e o mal sofrer. O que isso significa? Tem mais ou menos uma relação direta com tudo que eu já disse até agora. Quando eu entendo as minhas aflições, quando eu entendo a necessidade que essas aflições estão me trazendo para que eu cresça, para que eu progrida, para que eu me depure, para que eu me alce a uma condição maior e melhor como espírito, eu começo a entender o significado, então, de bem e mal sofrer.
O bem sofrer é justamente esse é entender o que está se passando e ao invés de ficar reclamando, resmungando, brigando, se revoltando, aquietar-se, colocar-se à disposição de todas essas energias maravilhosas, muito criadoras, regenerativas, que o Pai nos oferta cotidianamente, todos os dias da nossa existência, usufruir disso e, ao partir desse usufruir, esforçar-se para buscar, através das nossas ações, no nosso dia a dia, do nosso comportamento, situações e condições melhores para nós e para todos aqueles que nos cercam. Já o mal sofrer é quando eu não entendo, quando eu acho que eu não mereço. Aliás, meus irmãos, quantas vezes, se nós puxarmos um pouquinho pela memória, nós vamos lembrar que nós já dissemos isso. Puxa vida, eu sou uma pessoa boa, eu me esforço para cuidar dos meus filhos, da minha família, eu dou o melhor para eles, eu faço tudo de uma maneira mais correta possível, me esforço para ser um sujeito ético, profissional, capaz, produtivo, generoso, honesto, enfim, eu sou praticamente quase que um anjo aqui na Terra, quase um vestal. Né? E, no entanto, esse Deus está me castigando porque eu não mereço isso. Meus irmãos, desculpem se vou lhes dar uma má notícia. Merecemos sim. Aliás, não só merecemos, como necessitamos. Porque tudo aquilo que para mim é sofrimento, é aflição, é contrariedade, no fundo, está contida uma única palavra: ensinamento. Eu posso também colocar experiência, né? Possibilidade de crescimento. É isso que está nos chamando a atenção. Então, quando eu rechaço, quando eu reverbero de forma negativa, quando eu me revolto, eu estou perdendo a chance de aproveitar mais um sublime ensinamento que me está sendo facultado pelo Pai. Agora mesmo, meus irmãos, para terminar, já vamos encaminhar para o nosso final, agora mesmo com tudo que está acontecendo, o que eu tenho observado, o que eu tenho percebido na maioria das pessoas com as quais eu tenho oportunidade de conversar? Há uma revolta, há uma certa raiva, que droga, esse vírus infeliz, esse vírus maldito. E quando eu digo, olha, nem tão infeliz, nem tão maldito, porque a finalidade não é essa. A finalidade é justamente nos fazer parar, refletir, dar assim um apanhado geral sobre que tipo de vivência nós estamos querendo, que tipo de futuro nós estamos querendo, que tipo de presente nós estamos construindo para que esse futuro seja mais feliz. É justamente aí que está a justificativa e a razão deste acontecimento que nós estamos vivenciando com esse grande desafio dessa pandemia. Não é à toa. É para que nós, ao mesmo tempo em que os especialistas nos digam assim, olha, não se aglomerem, fiquem em casa, né? Não pode, por enquanto, beijar, abraçar, ter um contato muito mais estreito, para que amanhã nós possamos ter esse contato 1000 vezes mais estreito, mais amoroso. Mas justamente essa parada momentânea daquilo que nós adoramos fazer, que é sair, nos divertir, passear, ir para cá, ir para lá, viajar. Puxa, agora eu me sinto preso, eu estou confinado. Nós não estamos confinados. Essa é uma parada que eu costumo dizer, uma parada estratégica para que nós comecemos a aprender a pensar como espírito. Resgatemos, enquanto espírito encarnado, a nossa humanidade. Olhemos os nossos irmãos como irmãos, mas não só olhar, compreender, respeitar e agir em função deste tipo de pensar. É isso que está acontecendo. A razão maior de nós estarmos isolados, como alguns dizem, né? Agora eu mal consigo sair da porta, eu tenho medo, e o medo nos paralisa. O medo não é um bom indicador, né? Porque o medo nos paralisa. Nós não temos que ter medo. Nós temos que aprender que é ensinamento, é lição, é aprendizado, para que nós tenhamos que lidar com isso. Nós temos as nossas condições materiais, que é as nossas condições de higiene, aquilo que temos que fazer, mas também dar esse passo a mais e pensar, poxa, mas realmente isso está acontecendo em nível mundial. Então não é algo localizado,
né? Não é só para o fulano, para o ciclano, é para todos os espíritos que estão aqui, para que aprendam alguma coisa. E essa alguma coisa, que não é bem alguma coisa, aliás, é muita coisa, é justamente isso. É o resgate à nossa condição de amorosidade, de espírito que precisa olhar o seu irmão, aprender com ele, aprender a respeitá-lo, respeitar as diferenças, ou seja, tudo que nós viemos dizendo já há muitos e muitos anos, e parece que só entra nas cabeças de poucas pessoas, agora há um divisor de águas. É um momento crucial, há uma transição planetária em curso que está a exigir vamos dizer assim, um esforço um pouco maior do que aquele que nós estamos acostumados. É só disso que se trata. E é por isso que eu faço questão de deixar isso muito claro. É muito justo o que está acontecendo, porque as nossas aflições, quando são nos colocadas pelo Criador, é para nosso crescimento, nunca para nos abater ou para nos diminuir. Não, pelo contrário, é para que nós cresçamos, aprendamos e desenvolvamos cada vez mais e de forma mais verdadeira esse amor que todos nós precisamos ter por nós e por todos os nossos irmãos de caminhada. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima noite de quinta-feira a todos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nosso Mestre Jesus esteja sempre sendo esse guia maravilhoso para todos nós, que nos ajuda, que nos eleva, que nos traz sempre coisas boas, e que os nossos amigos espirituais que estão sempre conosco também, e são os prepostos de Deus e de Jesus aqui entre nós, continuem sempre nos amparando com esse auxílio, com essas ferramentas desse trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo uma ótima noite a todos e que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.